Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Depois de termos feito uma espécie de um roteiro sobre Amsterdão, estamos cá então para fazer um roteiro sobre a cidade de Liverpool e do clube, claro, também. Comigo tenho aqui o meu amigo Aires. Olá Aires, bem-vindo. Olá, olá, boa tarde. Ou boa tarde não, bom dia, que eu estou aqui cheio de olheiras e com a voz ainda um pouco embargada de ontem à noite. Não foi o resultado que a gente quis mais. Estamos a gravar isto no dia seguinte à primeira mão. Mas iremos falar sobre o clube, mas em especial tipo, sobre a cidade, porque é um clube que está muito ligado à cidade e reflete muito a identidade da cidade, que ao contrário do que muita gente diz, ou muita gente pensa, tem uma história muito rica e muito interessante mesmo. Yeah. Uma cidade que é uma cidade portuária e também derivado a isso, acho eu, e és a pessoa indicada para me corrigir ou para me dar mais informações relativamente a isso, mas também a cidade sendo portuária, as cidades portuárias, aliás, era isso que eu queria dizer, são sempre muito interessantes e muito ricas a nível de tanto conhecimento, tanto até De de trocas, influências, de influências externas, não é? isso mesmo, são pontos de passagem e são normalmente pontos onde se processam inovação devido a essas diferentes proveniências e devido a esses contactos que essas cidades também providenciam por quem as acorre, portanto, e Aires, o então Liverpool. porque é que achas que a malta diz muito, e quando se partilhava até a questão de marcar viagens, não sei o quê, muita gente, Anfield sim, que é um sítio Sim, tem que se visitar, né? Qualquer adepto de futebol e sim. neste caso o benfiquista tem que visitar Anfield ou deve visitar Anfield. Uhum. Mas porque é que achas que se diz que a cidade não é interessante? Um, eu creio que isso Ou achas que é um mito criado aqui? não é Ou mito, não é depende também mito. dos interesses, né? Depende muito dos interesses, mas o que é facto é que Liverpool, em especial desde a Segunda Guerra Mundial em diante, perdeu muita da preponderância que tinha. Ou seja, por uma série de fatores, por exemplo, a própria existência ou o próprio passar a existir contentores foi um grande fator para um decréscimo portuário. Ou seja, a cidade perdeu muita da importância transatlântica que tinha. Essa importância passou para portos tipo como Roterdão, na Holanda, e essa situação, portanto, levou a um certo decréscimo em termos de posicionamento da cidade. Mas é bom notar que, e isso é uma coisa que a malta não tem muita, ou as pessoas não têm muita noção, mas em 1851 a cidade era descrita tipo como a Nova Iorque da Europa. Aliás, havia uma ligação a Cunard e a White, aliás, a Cunard e a White Star Line, portanto, que são duas grandes companhias de paquetes, pronto, tipo toda a gente conhece, tipo, são baseadas em Liverpool e em 1850 faziam um transporte regular de passageiros. Portanto, é muito. Liverpool era mesmo a segunda maior cidade em termos de prestígio no Império Britânico, digamos assim. Isto em meados do século XIX. E, e talvez essa preponderância tenha ficado um pouco perdida, digamos assim, também por uma série de fatores, porque houve uma reconversão em termos industriais que a cidade não conseguiu acompanhar, mas curiosamente a cidade Mas é uma cidade claramente, eu ia dizer operária, mas está-me a é, faltar. mas é mesmo operário mesmo, Ok, isso aí é um termo correto, tu aí tu estás ok. correto, porque conforme eu estava aqui a dizer, esse período em que a cidade passou pior, digamos assim, na década de 60, 70, 80, curiosamente coincidiu com o melhor O melhor período período do Liverpool, não é? das equipas locais, também o Das Everton equipas do também. Everton também, sim. E isso é muito interessante e a cidade assentou parte da sua identidade e do seu orgulho, passou a estar representado nos seus clubes de futebol. Portanto, é natural que hoje em dia a nossa geração ou as pessoas, pronto, as pessoas ainda vivas, digamos assim, em termos de referências a Liverpool, as únicas referências que possam ter é a nível de música, lá está os Beatles, e será algo que nós aqui iremos também falar,
e outras bandas, Frankie Goes to Hollywood, sei lá, Gary and the Hand, The Pacemakers, mesmo os mais recentes ou mais novatos, os Wombats, ou, por exemplo, Elvis Costello não é natural ele nasceu em Londres, não é natural de Liverpool, mas os pais eram de Liverpool e tem uma ligação muito grande à cidade. Portanto, em termos artísticos, a cidade sempre teve grande produção cultural também. E é normal que as pessoas associem à música e ao futebol, portanto, daí essa falsa noção que não haveria muito para falar neste programa, mas eu creio que haverá muito mesmo. Muito bem. Benfica, como o Ares já disse, e bem, aqui logo ao início, nós estamos a gravar isto no dia a seguir ao jogo no Estádio da Luz, em que o Benfica perdeu então frente a este Liverpool. E este Liverpool não é só, entre aspas, uma equipa inglesa, é uma super equipa, é um dos grandes nomes do futebol mundial, uma equipa que já ganhou um campeonato do mundo de clubes, 6 Ligas dos Campeões, ou taças dos clubes campeões europeus, como quiserem chamar, isso aqui é irrelevante, 3 taças da UEFA, 4 super taças da UEFA, 19 campeonatos ingleses, 7 taças da Inglaterra, 9 taças da Liga e 15 super taças de Inglaterra, sendo que, como o Ares há bocado referiu bem, as décadas de 70 e 80 são os anos mais áureos deste Liverpool, né? Ali com Bill Shankly e Bob Paisley, que lideraram o Liverpool. Penso que 11 títulos, mais coisa, menos coisa, 11 títulos ingleses e 7 conquistas europeias. Portanto, com 14 títulos internacionais, é o sétimo neste ranking, né? É o sétimo clube com mais títulos mundiais. Eu, quando olho para a Inglaterra, vejo sempre como referência, para mim, o Liverpool. Não sei se concordas com isso, não? Sim. Aliás, não é alheio o facto dos clubes mais titulados ou mais preponderantes em Inglaterra serem o Man United e o Liverpool. Aliás, Manchester dista sensivelmente 45 km, 50 km do Liverpool, e a história é um pouco parecida também com a própria história do Liverpool, ou seja, até 1700 não havia nada, ou praticamente nada, atenção. E com a Revolução Industrial, com o próprio, e isto aqui é um facto, é um facto que é um pouco negativo, mas com o próprio comércio triangular assente portanto, assente no transporte de bens acabados, que por sua vez eram trocados por escravos, que por sua vez eram colocados na América para trazer então matérias-primas, tipo como o algodão, desenvolveu imensa cidade e pode-se dizer que estas duas cidades ficaram muito, muito ricas e desenvolveram-se e cresceram imenso devido a essa situação também. Agora, o Liverpool em si, o clube, sim, é um dos clubes de referência, e esse cardápio ou essa lista de títulos é mesmo extensa. É um dos clubes míticos da FIFA também. E é muito curioso o Benfica ter jogado com o Ajax e agora jogar também com o Liverpool. Portanto, é um clube que nos merece imenso respeito mesmo. Aliás, eu aqui já tinha dito num outro espaço, também aqui no Benfica Independente, nós até 2005, no Benfica, em termos de taças dos clubes campeões europeus e Champions League, em jogos em casa, apenas tínhamos 4 derrotas. A primeira foi na década de 60 e foi um senhor chamado George Best, do Man United, que trashou, que pronto, fez moça, portanto, ali na Luz, na nossa primeira derrota europeia. A segunda derrota havia um menino chamado Johan Cruyff, não é? Também numa grande equipa do Ajax, não é? Também ainda na década de 60. Depois tivemos outras 2 derrotas, e foram apenas 4 até 2005, que foram precisamente com o Liverpool. Na primeira havia um senhor escocês chamado Kenny Dalglish, que nos merece imenso respeito. Aliás, uma das bancadas em Anfield tem o seu nome, só para verem o grau e o nível de afeto que a figura de Sir Kenny tem no Liverpool, não é?
e a outra, portanto, a última, já foi em 84, creio, ou em 83, havia um galês chamado Ian Rush, e é muito interessante ter sido um escocês e um galês, porque Liverpool é um ponto de passagem, é um ponto de chegada, e reflete muito desta herança, esta herança imigrante que a própria cidade tem, não é? E não é à toa que essas 4 derrotas, ou apenas essas 4 derrotas ocorreram, mas foram com grandes equipas e com grandes jogadores do outro lado. Portanto, Claro, deixa-me só abrir aqui um parênteses para te perguntar. Que nós cá não temos, pelo menos desconheço assim, não temos muito o hábito de dar nomes às bancadas sei lá, por exemplo, bancada Eusébio, por exemplo, ou bancada Coluna, ou bancada... Sim, em termos de Benfica nós não temos isso, é verdade. Não, mas não, eu acho que isso mesmo em Portugal, mas isto para te perguntar que a cena, que em Inglaterra é muito comum isso, não é? Sim, e é muito comum isso, e é uma maneira de pessoalizar um pouco, e eu creio que também é uma questão de... Mas é aquela cena de ligar a... tributo e de construção de mitos, não é? Yeah. Não, mas porque estamos numa era, estamos em 2022, a ponte, já vais perceber, a ponte é para o emblema. Sim. Isto porquê? Porque será o Liverpool um clube muito ligado às tradições, no sentido de que até o emblema, sim. E tu que és uma pessoa que gosta muito de olhar para estes pormenores, sim. Não é um emblema moderno. Não é, e é um emblema que está a ficar cada vez mais complexo Não é? com várias das tragédias que o próprio clube sofreu. Por exemplo, a Chama, existe agora o 97, aquela questão daquela inscrição de you Never Walk Alone, que é uma música dos Gary and the Pacemakers, que iremos também falar. Também encontra-se aí no clube, ou seja, o emblema do Liverpool é precisamente o inverso, que é, o Liverpool é um clube, e isso vai parecer um pouco contraditório. Eu respeito imenso o Liverpool e gosto imenso do Liverpool, atenção, a título pessoal, até pelo cariz quase socialista, para não dizer, operário, que o próprio clube tem, que é um clube muito ligado, onde a massa adepta efetivamente está muito ligada ao clube, não é? Aliás, o Everton também ocorre isso, para ser também um pouco justo, mas aqueles clubes daquela zona, por norma, têm essa ligação, não é? Mas o Liverpool, quando começou como um clube hiper profissional, começou como uma espécie de beçado, embora atenção, nós aqui temos que contextualizar isto, temos que nos expor novamente em 1892, pronto, as questões eram um pouco diferentes, atenção, mas o Liverpool apenas começa, e eu tenho agora aqui uma abelha que veio aqui entrar e está aqui na emissão, mas ok, é um clube que começa precisamente porque o Everton recusa-se a usar o Anfield. E Anfield é o estádio, é ainda o estádio do Liverpool. Mas era um estádio da cidade, é isso? Não é um estádio da cidade, é um estádio que estava a ser arrendado pelo fundador do Liverpool, que é o John Holding. Okay. E o John Holding é uma figura muito interessante, porque ele era, em termos religiosos, ele era da ordem de Orange, que é uma espécie de maçonaria protestante, digamos assim, não é? Tipo, simplificando muita coisa, muito mais complexo do que isso, mas era também uma figura que fez imenso dinheiro em termos de comércio de bens também, em termos de... E depois também tinha um hotel que arrendava ao Everton, ou seja, ele na prática, ele começou por ceder as instalações do clube, mas depois começa a cobrar dinheiro pelas instalações do clube. E ele que era uma espécie de... Ele tinha uma cervejaria, atenção, um companheiro de negócio dele, que tinha uma outra companhia, começou a alugar Anfield através dele, e ele, entretanto, compra esses terrenos e começa então a cobrar um X ao Everton. E há muita gente dentro do Everton, na altura, e o Everton é preciso também ter uma noção, porque quando se fala muito do Liverpool, temos que falar aqui do Everton devido a essa questão. O Everton começou por ser criado
numa escola, numa igreja. Aliás, a primeira designação do Everton é Santo Domingo, creio, e começou por ser uma equipa ligada à igreja metodista, que dava muito apoio aos imigrantes irlandeses e galeses que estavam a chegar em massa, portanto, à cidade também. Portanto, era uma equipa que tinha este aspecto muito, muito comunitário. E muita gente dentro do Everton começa a contestar isso, até que em 1792 essas pessoas, por maioria, decidem deixar de usar Anfield. E o John Holding fica com o campo e fica sem uma equipa para poder jogar lá. Depois aí a história, depois há aí um facto assim um pouco mitificado, em que ele estava a passear, o John Holding ia vender o terreno, e ele estava a passear um cão e havia uma outra pessoa que também irá desempenhar irá ter um papel muito importante no próprio Liverpool, que tem o sobrenome McKenna, que eu agora aqui não me recordo o primeiro nome, que o convence, após o cão morder o John Holding, convence o John Holding e irritado, e ele decide então fundar uma equipa de futebol, pronto, basicamente. E o primeiro... Deixa-me só fazer aqui, dar nota então, que o Everton, o nome então era Santo Domingo. Isso mesmo. De 1878, que era para que as pessoas que frequentavam a igreja metodista de São Domingo pudessem praticar uma atividade desportiva. Isso mesmo. Durante os meses mais frios, porque o cricket era o desporto mais praticado no verão. Sim, isso mesmo. E era muito imbuído, ou seja, havia muito aquela questão do corpo são, mente sã, uma ética muito vitoriana, em que o desporto iria afastar as juventudes fora dos maus hábitos, digamos assim. Aliás, o próprio escotismo também, enfim, também decorre um pouco dessa situação e é criado, ou essas ideias são criadas aí. E eu fiz aqui a referência aqui ao escotismo, porque já iremos falar do Spy and Cup e porque é que existe o Spy and Cup e porque é que o Cup se chama Cup, não é? Mas regressando aqui ao Liverpool, o John Holding fica com um campo de futebol sem uma equipa. E então ele é pragmático e decide criar uma nova equipa. E ele decide criar uma equipa, mas tenta logo almejar logo assim no topo, ou seja, decide criar uma equipa com o nome Everton Athletic. Decide criar uma equipa que vestia de azul e branco, atenção, emulando mesmo, ou seja, fazendo uma cópia quase igual ao Everton, isso mesmo. E em terceiro lugar, ele decide também entrar na Football League, que na altura já tinha sido formada, e a sua candidatura é, obviamente, rejeitada. Ele não faz por menos, ele vai à Escócia, contrata 13 escoceses, eles vêm para Liverpool, o Liverpool acaba por ficar tipo Liverpool FC, Football Club, e acaba por ganhar logo no primeiro ano a segunda divisão, e então aí consegue chegar à primeira divisão e em poucos anos conquista logo um título. Portanto, essa rivalidade, embora não nos termos de a questão das cores foi... A questão das cores, a situação foi, o Liverpool, apesar de ter começado com azul e branco, ele a seguir muda poucos anos depois, para o vermelho e branco, atenção, com meias listadas, e depois a seguir, devido à influência de um grande treinador que foi o Billy Shankly, que mudou completamente a história do clube. O Billy Shankly era um escocês, e essa ligação escocesa ao Liverpool é muito forte. Atenção, estamos a falar aqui de um século, estamos a falar, aliás, de uma altura em que na Escócia o tipo de futebol era um futebol mais associativo, mais de passe, e era tido como uma escola diferente da própria escola inglesa, que era muito mais lançamento, não era tanto o kick and rush, mas era um tipo de futebol diferente, não é? E aliás, a Escócia tinha uma grande equipa que era o Queen's Park, que ainda existe, que é uma equipa completamente amadora, que jogava em Hampden Park, que é uma coisa engraçada. Eu creio que saíram agora de Hampden Park, mas
mas a Escócia servia de inspiração para várias escolas de futebol, a húngara, o próprio Brasil e a própria Argentina, a zona de Buenos Aires também tiveram imensa influência devido a tours que foram sendo feitas, mas regressando aqui ao Liverpool, essa influência começa logo desde o início. E o Everton, por oposição, começa a jogar com irlandeses. Essa situação, nós aqui falamos muito e estamos a falar e estamos a gravar poucos dias depois de haver um Celtic Rangers, ou um Rangers Celtic. Essa dimensão sectária no futebol em Merseyside, ou seja, em Liverpool, é uma dimensão que nunca é falada, mas sempre esteve presente. O Liverpool só em 1979 contrata o primeiro jogador católico. Mesmo. Okay, não fazia ideia. Sim, é um facto, por acaso, que a maioria das pessoas, o Tommy Whelan, que era um internacional irlandês. Tu também vai ao encontro da questão do Everton ser uma equipa mais ligada. Porque mais o Everton, ligada não, desde o início é ligada à igreja. Desde o início era ligado à igreja, mas recepcionava de apoio aos imigrantes irlandeses. O Everton, nas primeiras equipas, começa logo a colocar em campo vários irlandeses a jogar. E essa dimensão sectária está muito presente e, aliás, quando houve os Troubles na década de 80, 70 e 80 agora, essa ligação ainda, embora ofuscada pelo sucesso do Liverpool, se tu fosse olhar a bancada, tu ias ver, de um lado, num Liverpool-Everton, tu ias ver os adeptos do Liverpool, tipo com as Union Jacks, as bandeiras britânicas, e adeptos do Everton, tipo tendo a bandeira irlandesa. Portanto, essa situação é muito interessante. E o facto também do próprio fundador do Liverpool ser da Ordem de Orange, também é um facto também muito, muito relevante. Aliás, também em Manchester, esta divisão também existia. O Man United era uma equipa de católicos, embora numa dimensão mais soft, não é? Mais soft, sim. Devido ao Porto também, Liverpool foi talvez a cidade em Inglaterra que teve mais problemas com esse sectarismo religioso e que se manifestou até à década de 60, 70, atenção, não estou a falar aqui de algo que foi há 100 anos atrás, embora era muito vincado nessa altura, mas completando em Manchester, a equipa do próprio United era a equipa de católicos, tanto porque quando o Best que vem de Belfast, vai para o Man United, muita gente duvidava que o Best conseguisse se ingrar no próprio United, porque ele vinha de uma família protestante, portanto havia muito essa situação. O próprio Matt Bugsby, que era o grande treinador do Man United, era um devoto católico, etc. Mas enquanto o City, agora completando a questão aqui em Manchester, para não me espalhar muito, era uma equipa muito mais protestante e havia essas duas dimensões. Mas o Liverpool, desde cedo, havia essa mentalidade empresarial, digamos assim, vincada, e pode-se dizer que é um clube que foi construindo as tradições ao longo do tempo. Atenção. E é um clube que aliás, a par do Everton, foi ganhando alguns campeonatos até 1920, 1930, mas na década de 30 começa a entrar numa espécie de estagnação, acompanhando também a própria cidade, o próprio declínio do próprio Porto, não é? E aí, apesar de haver essa grande ligação entre a massa adepta e o clube, não é? Também porque a cidade tinha uma grande massa operária, só a vinda mesmo do Billy Shankly é que revitaliza e muda por completo o clube. E entrando já na questão do próprio Billy Shankly, o Shankly pega na equipa. O Shankly era um escocês, era um treinador escocês. Mais uma vez, lá está aquela ligação que eu aqui falava, que reformulou completamente o clube e que passou por várias equipas antes. Eu sei que ele passou pelo Grimsby Town, passou pelo próprio, uma equipa perto de Leeds que teve agora o Huddersfield, que teve agora na Premier League também há poucos anos. O Carlisle United, o Preston North United. Ou seja, ele foi carimbando o seu percurso em termos. Ele também foi um jogador também que creio que jogou, não sei se jogou pelo Liverpool ou não, mas ele foi um jogador assim decente, pelo menos era um médio decente, pelo menos era o que os registros mostram isso.
E ele foi tarimbando muito o seu percurso nas equipas que foi passando, pela ligação que ele criava com as massas adeptas. Ou seja, há clubes em que ele era normal, e é normal em Inglaterra, haver um programa de jogo em que o treinador pode ou não dizer ou ser escrito algumas palavras que o próprio treinador disse. Tipo uma espécie de conferência de imprensa, não é? Mas falando em palavras, Jair, desculpa lá, há umas palavras que o Bill Shankly diz que ficaram eternizadas, pelo menos Sim, para quem gosta de futebol. Há qualquer coisa do género como algumas pessoas acreditam que o futebol é uma questão de vida ou de morte, e para mim eu posso garantir que o futebol é muito mais importante que isso. É qualquer coisa assim do género, não me estou a recordar bem do... Isso mesmo, mas é essas palavras. Mas essas palavras decorrem do sentimento desta questão, desta ligação. Ele sempre preconizou o futebol como os adeptos sempre mola e atores participantes na equipa e na forma da equipa. E ele estimulava isso como? Nas equipas anteriores em que ele esteve, era usual ele no sistema sonoro, antes do jogo, estar a falar com os adeptos, incentivá-los a apoiar, atenção. Era também habitual ele estar a responder a questões em termos de enviar cartas. Há registros dele no Grimsby Town, creio, de estar a enviar cartas personalizadas adeptos que escreviam. E atenção, tipo, estamos a falar de equipas que estavam no terceiro escalão, quarto escalão. Não estamos a falar aqui de equipas que eram de uma primeira liga ou de uma first division. Sim, porque ele treina o Carlisle United, que foi o primeiro clube que ele jogou como profissional em Inglaterra, sendo que tinha vindo então da Escócia, como o Ares tinha referido. Sendo o Wright Rovers, acho eu. Depois do Carlisle, o Grimsby Town, depois passa para o Workington e antes de chegar a Liverpool está no Huddersfield 3 épocas, e depois então são 15 épocas de Liverpool. É muito, muito... Isso mesmo. E ele pega numa altura em que o Liverpool estava na segunda divisão e já estava há 6 épocas ou 5 épocas seguidas. E ele tinha muito bom olho para transferências. Atenção, ele era conhecido por isso. Era também conhecido tipo, como sendo em termos táticos, também sendo muito astuto. Por exemplo, a nível, ele também rodeava-se de pessoas muito competentes. Ele chegou e o Liverpool estava na segunda divisão pelo 7º ano consecutivo. Pelo 7º ano, pronto, é essa situação. E ele então rodeia-se de uma equipa, pronto, ele dispensa meia equipa logo, rodeia-se de uma equipa de treinadores, aproveita alguns treinadores que lá estavam, o Bob Paisley, o Joe Fagan, que depois irão ser o core e irão continuar o legado do próprio Billy Shankly, atenção. Mas a importância dele, eu creio que, e esta situação é um pouco complicado dizer que é talvez o treinador que teve mais influência num clube de futebol, porque, por exemplo, temos o exemplo recente do Alex Ferguson também, que retransformou, recondicionou novamente o Man United, e eles já tinham tido o Matt Bugsby, etc. Mas é um treinador que teve um forte impacto, e o Liverpool é daquelas equipas que ficou completamente transformada após a presença do Billy Shankly, e ficou transformada ao ponto de o equipamento, após um jogo contra o Anderlecht em 64, o Billy Shankly parece que teve uma visão, um sonho, em que queria que a equipa entrasse toda de vermelho, retirando aquele elemento dos calções brancos e das meias listadas a vermelho e branco, e porque dessa forma ele julgava que à noite, e os jogos europeus também eram disputados à noite, essa situação com as luzes iria impor mais respeito e mais temor ao adversário. E o que é certo é que o Liverpool passou essa eliminatória e então essa situação convencionou-se, e o Liverpool passou então a equipar só de vermelho. Outro fator também muito, muito interessante, e que demonstra também a questão da própria influência, foi a criação de uma pequena sala que se chama o Boot Room. Aliás, saiu ontem, estamos a gravar isto no dia 6 de abril, mas ontem foi emitido
um documentário, parece-me, num dos canais ingleses, eu não sei se irá sair cá para fora. BT Sports, acho eu. Isso mesmo, sim. Precisamente tipo, sobre essa pequena sala, que era uma espécie de um anexo, uma pequena sala de arrumação de botas. Mas uma espécie de fazer uma espécie daquela cena que se faz no Vaticano, algo assim daquele género, que sai de lá o Papa. Sim, também, mas mitificou-se um pouco a questão que era isso. Era mais uma espécie de sala de descanso dos treinadores. Okay. Mas nessa sala de descanso, que era uma sala onde se limpavam botas, etc., daí o nome também, o boot room, não é? Mas era uma sala onde só entravam treinadores, era uma sala que não se parecia, segundo a descrição, nada com uma sala de um estádio de futebol ou uma sala de treinadores, era uma sala que era descrita como sendo, e passa a expressão, na década de 70, 80, tinha calendários de mulheres nuas, ou seja, era mais ou menos uma espécie de man's cave, digamos assim, com uma carpete, onde havia bebidas. Essa sala também é muito interessante. A origem dessa sala, o Joe Fagan era daquele grupo de treinadores, era a pessoa mais social, parece. E ele costumava ir muito a um pub ali ao pé de Anfield, e acho que uma vez ofereceu uma camisa a um dono de um pub, e o dono do pub, tipo, para retribuir com várias grades de Guinness. E então o Joe Fagan, para guardar as Guinness, então guardou nessa boot room. E então os treinadores, após os treinos, etc., iam para lá beber Guinness, beber cerveja e discutir os jogos. Iam discutir os jogos, iam discutir táticas, iam refinando estratégias. Portanto, enfim, é muito interessante esta questão, mas, por exemplo, com o passar do tempo passou a ser o centro nevrálgico, digamos assim, em termos táticos e também a sala onde se decidia quais eram os próximos membros dessas equipas técnicas, daí ter também essa espécie de reputação de Capela Sistina, digamos assim, conforme estavas a dizer, no Vaticano, não é? Mas é muito interessante essa situação. Infelizmente, quando o estádio foi renovado em 92, e foi renovado na sequência do relatório Taylor, que é algo que a gente aqui já falou no brinco, mas que veio na sequência de Hillsborough, em que os estádios passaram a ter que ser todos centrados. Inglaterra também organizou o Euro 96, portanto foi um bom impulso foi um impulso, não quer dizer que tenha sido bom ou mau, mas foi um impulso para renovar o parque de estádios, e Anfield foi então renovado e essa sala foi então demolida. Muita gente, havia também no ideário popular que tinha sido o treinador de então, o Graham Souness, que passou pelo Benfica também, a querer que essa sala fosse demolida, mas não, a razão real foi mesmo devido a essa renovação do estádio que foi feita, e então esse boot room, portanto, perdeu-se, não é? Mas, por exemplo, o Billy Shankly, é também do Billy Shankly aquela questão do quadro This is Anfield, que foi colocado no túnel de acesso, em especial para as equipas visitantes, mais uma vez, que passavam por baixo tipo de uma bancada ouvindo os adeptos, portanto era mesmo para impor temor. É também do Billy Shankly a decisão de impor o You'll Never Walk Alone, tipo, como o hino do Liverpool. E porquê? Porquê? Ele era apreciador da música, sim, quer dizer, da banda. Eu aqui já disse, ele tinha muita atenção à questão da ligação entre os adeptos e o clube. E na altura, e estamos a falar isto na década de 60, o disc jockey, o speaker, pronto, que estava lá em Anfield, tinha por norma a questão de passar as 10 músicas mais tocadas num top de rádio, no top de charts ou algo assim do género. E calhou que em 63, uma das bandas que teve durante 3 ou 4 semanas em primeiro lugar foi precisamente os Gary and the Pacemakers. Era uma banda local, eram adeptos do Liverpool, e
E então o que aconteceu era o speaker metia as músicas, os adeptos iam cantando as músicas, enfim, e quando chegava àquela música, portanto, e ele ia fazendo por ordem decrescente, portanto, os adeptos reagiam imenso porque era uma música de uma banda local, havia imensa ligação, os próprios participantes da banda não eram sócios, mas eram adeptos mesmo do Liverpool. E o que passou a acontecer foi, quando essa música deixou de estar no número 1, ou sequer nos tops, os adeptos continuavam a cantar a música. Ok. Isso mesmo. E isso começou a ser adotado como a música. Depois mais tarde o quê? Não é? Numas semanas, algo assim do género, os próprios Gary and the Pacemakers foram ter com o Billy Shankly. Aliás, o Billy Shankly chamou os Gary and the Pacemakers ao canto de treino. E eu não sei se esta frase foi realmente dita ou não, mas eu encontrei aqui na minha pesquisa, foi algo assim do género. Ele voltou-se para o líder da banda, que era o tal Gary, e disse, eu dei-vos uma equipa de futebol e vocês deram uma música para essa equipa de futebol. Portanto, ou seja, é muito interessante porque este treinador tinha mesmo uma concepção, ele criou o Liverpool moderno. É algo que é muito interessante porque ele foi criando todo este tipo de pequenas particularidades que hoje em dia nós associamos ao Liverpool. Ele foi criando sempre na tentativa de estabelecer uma ligação entre a massa adepta e o clube, porque ele realmente via a massa adepta como parte participante no jogo, e isso é muito interessante. Ele, conforme tu aqui já disseste, ele ganha a segunda divisão, ele ainda ganha mais 3 campeonatos em Liverpool, ele fica imensos anos no próprio Liverpool, consegue ganhar uma taça UEFA, ou o equivalente a uma taça UEFA. Só que em meados da década de 70, ele também tratava-se já de uma pessoa já com uma certa idade, que já tinha alguns problemas de saúde, decide retirar-se do jogo. E ao retirar-se do jogo, a direção da equipa passa para o Bob Paisley, que passou a ser o outro treinador que pegou na equipa. Só que há aqui um facto curioso, que é o próprio Billy Shankly continuava a ir aos treinos. E isso cria aí um certo atrito, e os últimos anos... Acabou por ser banido, não foi? Sim, isso mesmo. Banido quer dizer? Sim, banido. Sim, banido no sentido de ser proibido mesmo de entrar, porque isso estava a criar confusão na própria equipa mesmo. Não sei se há o mito que ele chegava a ser mais bem recebido em clubes rivais do que no próprio Liverpool. Não sei se é verdade, se não. Quero acreditar que sim, não é? Ele no final da vida, porque ele entretanto morre, não é? Mas ele, entretanto, no final da vida, já um pouco resignado com isso, sim, há entrevistas dele em que ele diz isso. Mas é muito interessante. Não se trata muitas vezes, e eu tenho que fazer aqui uma pequena correção também, que é, não é bem correção, mas tenho que fazer aqui esta adenda, que é, o Liverpool simplesmente não queria passar pelo que passou o Man United, mais uma vez. O Matt Bugsby, quando acabou a carreira, foi incluído na direção do Man United. E isso, aliado a uma série de fatores, levou, porque muitas vezes nem toda a gente é talhada para gerir, atenção, para estar num cargo de gestão, levou que o Man United descesse de divisão. E o Liverpool, os administradores do Liverpool e as próprias cúpulas do Liverpool tinham receio que essa situação pudesse ocorrer no caso do próprio Billy Shankly. Portanto, enfim, foi uma opção que o Liverpool fez. Ele, quando morre no início da década de 80, o Liverpool constrói aquele portão que nós todos conhecemos, com aquela inscrição de You'll Never Walk Alone, em sua memória, que foi até inaugurada pela viúva dele, eu creio que é em 82. Por acaso, sabes que, agora fazendo só aqui este pequeno apontamento, havia a ideia de fazer um portão... Eu sei, sim. E eu acho que era muito interessante isso, por acaso. Mas pronto, vou partilhar isso, acho que não tem problema nenhum. Havia a ideia de um grupo de associados benfiquistas de fazer um portão parecido, ou a ideia igual, semelhante a este portão que o Ares falava ali em Anfield, no Estádio da Luz.
isso foi falado numa Assembleia Geral e tudo, até. Portanto, eu creio que é público. E o Benfica tem isso em... E o Benfica tinha isso... Cheguei a ver o projeto... Não, cheguei a ver o projeto mesmo. Okay. Que o Benfica tinha em mãos para isso. Pois, entretanto, não sei porque é que não avançou, mas era para a malta que frequenta o estádio e que sabe. Era ali junto à entrada dos campos sintéticos. Okay. Junto à entrada. Seria ali naquele portão e acho que... eu gosto de boas ideias e as boas ideias que dê para adaptar ao nosso clube devem ser adaptadas sem qualquer tipo de problema. E atenção, Sérgio, e não é uma ideia virgem no nosso clube. Quando nós tínhamos o campo nas Amoreiras, que se situa nos terrenos onde é hoje o Colégio Francês em Lisboa, havia um portão. Havia um portão do Estado. Ou seja, a ideia vem daí, exatamente. A ideia, creio que é daí até. E é muito interessante isso. E já agora, fazendo só este pequeno apontamento, também lembrei-me das coisas. A proposta que foi um orçamento participativo, a proposta da homenagem a Cosme Damião, que depois, entretanto, foi colocada ali na rotunda e era uma estátua. Sim. Era uma estátua muito ao estilo do que se faz em Inglaterra. Uhum. Eu aqui há tempos, quando estive em Notts County, a ideia era exatamente essa, que era um banco, estás a ver? Sim. em que está Cosme Damião e tu podes te sentar ao lado e tirar uma foto e marcares aquele momento, estás a ver? Isso mesmo. Para quem gosta destas coisas, que foi o meu caso, que eu tirei em Notts County, tirei em Nottingham também, por exemplo. Eu gosto destes momentos ligados ao futebol. E acho que faria todo o sentido. Entretanto, pronto, já sabe, isto foi para ali, está ali aquele mamarracho, mas pronto. Está muito bonita a rotunda, não quero. Era só mesmo para fazer este apontamento, porque lembrei agora. Mas isso é pertinente, porque essa questão essa valorização e essa questão da mitificação e criação de mitos é algo que nos clubes ingleses, para além de quererem perpetuar uma certa memória, também há um factor também comercial também por trás, e poderíamos entrar aqui num brinco de 10 horas a falar sobre isso, mas eu não quero fazer isso, mas é muito interessante e é muito usada mesmo em Inglaterra, mas também em outros países. Eu sei que o próprio Spartak, que foi fundado por um trio de irmãos, também tem, no próprio campo, tem uma estátua em que os 3 irmãos em bronze, em que é um banco e os três irmãos estão lá, portanto, representando o banco onde eles fundaram o próprio Spartak. Portanto, é muito interessante essa situação. Mas regressando aqui ao Billy Shankly e esse período, ou já um pós-Billy Shankly, o trabalho dele depois é continuado, atenção, e é muito interessante essa situação, porque o trabalho é continuado por treinadores que tiveram precisamente na tal boot room, não é? E até mesmo o próprio Kenny Dalglish, que não era... Mas só dá nota que o Bob Paisley já vinha como treinador... Sim, já vinha, sim. Já vinha como treinador adjunto. Adjunto, isso mesmo, sim. Ou assistente, ou como quiser. Assistente. E ele pega na equipa em 74, de 74 a 83. Isso mesmo, sim. E ganha 3 taças dos campeões europeus, creio. Enfim, é um período, ou 4 taças dos campeões europeus, posso estar enganado. Não, 3 taças, aliás. E inúmeros títulos, e o Liverpool era claramente a equipa. O Bob Paisley, como treinador, ganha 3 taças dos clubes campeões europeus, uma taça UEFA, uma supertaça da UEFA, 6 supertaças inglesas, aliás, 3 taças da Liga e 6 campeonatos. Sim, ganha 75, 76, 76, 77, 78, 79, 79, 80, 81, 82 e 82, 83. Portanto, num período, sim, é claramente o treinador que mais titulado da história do o Bill Shankly também teve a questão de ter pegado na equipa da segunda divisão. Ele lança as fundações, a questão é essa. E depois chega à primeira divisão, na primeira época faz ali oitavo lugar, acho que oitavo lugar. Sétimo, eles nunca baixam daí. Exatamente. E depois na época a seguir, então, aliás, ele consegue logo o bicampeonato, se não me engano, e depois está ali outra vez uma mão cheia de anos sem ganhar. E depois então, mas o Bob Paisley tem uma série de conquistas muito mais continuadas. Mais continuadas, isso mesmo, porque também as fundações já tinham sido lançadas. O Paisley
a nível tático era muito bom também, e essa situação reflete. Depois também o próprio clube também começa a ficar mais profissionalizado, a própria vinda do Kenny Dalglish e o sistema de recrutamento também torna-se cada vez mais apurado, digamos assim. E pronto, e basicamente o Paisley tinha uma boa base que tinha sido deixada pelo Shankly. O mesmo também ocorre quando o Paisley morre. O Joe Fagan, que era o tipo que tinha arranjado as cervejas para a Bootboom, ganha uma taça dos clubes campeões europeus também ainda, também pega na equipa, continua esse sucesso. E depois temos a entrada depois da Eisel, não é? Temos a entrada em ação então de Sir Kenny Dalglish, que reformulou não, mas é talvez em termos de figura de jogo, a maior figura do clube, não é? Em termos de jogador, não é? Que passou pelo clube. Ele passou por vários passou debaixo de égide de vários treinadores e assume numa situação um pouco inédita à época o cargo de jogador-treinador. E durante 4 ou 5 anos está nessa posição, é muito interessante. Ele que era um rapaz protestante de Glasgow, que se ingra no Celtic. Há um grande documentário que nós passamos no Offside, que é o Sir Kenny, que eu aconselho que vejam, que traça muito bem essa situação. E neste momento há uma bancada até em seu nome, portanto é muito interessante em Anfield e é muito interessante a existência disso. Ares, deixa-me só até para não tornarmos isto também muito longo. Sim. O Liverpool está ligado, e já deste aqui por 2 vezes esse toque, está ligado a dois episódios negros, né? Eisel 85 e Hillsborough em 89, sim, em 89, sim, onde mesmo, 96 adeptos do Liverpool morreram num desafio entre o Nottingham e o Liverpool. Em Sheffield, isso mesmo, sim. Em Sheffield, sim. E de que forma é que estas duas tragédias também moldaram o clube? Não quero falar das tragédias, porque as tragédias acho que já estão. Aliás, se procurar mesmo. Já imenso. Sim, já se falou imenso. Há imensa literatura e há imensos comentários e podem ir à procura e aconselho que possam ir. Mas as tragédias moldaram o clube até o ponto em que estão neste momento representadas no próprio emblema do clube. Ou seja, a chama que nós vimos no próprio emblema do Liverpool é uma chama que representa, portanto, essa situação, a chama eterna dos 97 que morreram em Hillsborough, e que é uma tragédia que tarimbou muito o clube, e eu creio que até representa até um corte numa trajetória que estava a ser, que já estava no topo, mas que estava sempre em crescendo em termos do próprio Liverpool, porque o Liverpool, desde Hillsborough, creio que ganha uma taça de Inglaterra em 91 e depois está imensos anos sem ganhar quase nada mesmo. E em termos então de Premier League, apenas ganhou a sua primeira Premier League há 2 anos atrás, portanto, e teve 28 ou 29 anos sem ganhar um campeonato, portanto, e era o clube mais titulado. É preciso terem noção que em 1990 o Liverpool tinha mais títulos do que qualquer outro clube inglês, atenção, nesse sentido, portanto era mesmo, as décadas de 70 e 80 foram mesmo os anos de ouro mesmo do Liverpool em termos de títulos, e quer Eisel, quer Hillsborough, aliás, mais uma vez, até mesmo na própria ligação, até na maneira como o próprio memorial e o próprio, portanto, quase que uma missa de corpo presente ou algo assim do género, até foi feita em Anfield, que se encheu de flores, portanto, foi muito catártico, tipo, era uma cidade que lá está, tinha passado por muito, tipo, desde a Segunda Guerra Mundial, com altas taxas de desemprego, etc., e que via nos seus 2 clubes de futebol um grande motivo de orgulho, não é?
eu estou aqui a falar dos dois clubes de futebol porque o Everton também tem o seu período de áureo também na década de 70, 80, mais ou menos também. Ganha uma taça das taças, ganha um campeonato, etc. Aliás, apesar de haver sempre essa rivalidade, que muitas vezes durante algumas décadas até foi um pouco sectária, nos últimos anos é uma rivalidade mais ou menos amigável, digamos assim, não é das piores rivalidades do mundo. Liverpool é uma cidade no qual há famílias em que tens adeptos do Liverpool e do Everton, e existe essa coexistência, não é? Obviamente, fruto também do sucesso internacional, o Liverpool tem uma ascendência, tem uma atração maior, não tanto dentro da cidade, mas mais fora, mais não fora. é? Até porque tem uma espécie, são 500 mil habitantes, mais coisa, menos coisa. Sim. Talvez a quinta maior cidade em Inglaterra neste momento, em termos de população. Mas, até podemos aproveitar esta ponte e entrar já aqui pela questão da cidade, até porque já dedicámos bastante tempo ao clube, que é merecido, pá, e apesar de ser às vezes, pá, não sei, eu acho mesmo interessante isto, estás a ver? Acho interessante, acho falar, e acho que podíamos um dia, quem sabe, fica aí o desafio, tentarmos até fazer para as equipas do nosso campeonato mesmo. Acho que podíamos fazer uma espécie de um roteiro. Eu tinha aqui um projeto para isso. Eu até te digo o título, sou bom em títulos, a equipa do João. Sabes porquê? Porque o Garrincha, sempre que ia defrontar o defesa oponente, não queria saber o nome e tratava a pessoa tipo como o João. E então era a equipa do João. A equipa do João. Muito bem, Aires, muito bem. Não, mas acho que é sempre um conteúdo interessante, mas entrando aqui já pela cidade, falámos um bocadinho do que foi, da forma também que foi criada, esta cidade portuária. É uma cidade muito ligada à cultura, por mais que a malta ache que não, ou estou errado? Não, estás bem certo mesmo. E eu acho que para poder falar disso eu tenho que falar mesmo da origem de Liverpool, não é? Pronto. O Liverpool, Liverpool era uma espécie de lugarejo. Aliás, o próprio nome Liverpool significa algo como riacho lamacento. E basicamente era o sítio onde dois riachos se juntavam e faziam uma espécie de pântano. Pronto, basicamente. E em inglês antigo há várias origens. Há também quem diga que isto tem origens galesas, e o país de Gales está mesmo ali ao lado. Mas Liverpool, o nome de Liverpool, pelos 3, 4 sítios que eu vi, a referência mais tida era mesmo essa. Portanto. E Liverpool está muito ligado a um personagem que é mal retratado pela Disney. Eu estou aqui a rir-me, porque enfim, mas quando tu pensas no Rubinho dos Bosques, tu pensas no Rei João como o vilão, não é? E o Rei João é muito interessante, porque na altura Rubinho dos Bosques? Rubinho dos Bosques, isso mesmo, Nottingham. Isso mesmo, Nottingham. E o Rei João é retratado sempre como uma pessoa, digamos, uma pessoa polarizada, uma pessoa bipolar, digamos assim. É retratado tipo, como uma pessoa mesquinha, malvada, etc, etc. E parte desse retrato, e eu estou aqui a falar do Rei João tipo, por uma razão, atenção, parte desse retrato advém do século XIX, uma época em que se criaram alguns dos mais emblemáticos contos para crianças e que foram passados de geração em geração. E nesses contos vitorianos, uma das histórias era precisamente essa história do Robin Hood, e então que a seguir a Disney depois pega e então popularizou-se essa imagem do rei malvado João. Mas o Rei João era o último filho do rei Henrique II. E atenção, estamos a falar de uma altura em que Inglaterra comportava não só em Inglaterra, mas também comportava parte da França. Portanto, no chamado Império Angevino. E quando eu falo em França, estou a falar em Bretanha e até Bordeaux, etc. E o próprio domínio que existia era muito mais relaxado, no sentido, na altura tinhas vários nobres que prestavam contas ao rei.
Atenção, não era que houvesse um país, uma fronteira, conforme nós hoje em dia conhecemos. Isso é tudo noções muito modernas de Estado, não é? E o problema foi o rei Ricardo, que é retratado no Robin Hood como indo para acusar e que desaparece e que volta, etc, etc. Na verdade, ele vai para acusar e deixa o reino sem ninguém. E então o rei João tem que assumir. E ele é retratado como um bom administrador. Ele lança mesmo bases de administração. É verdade que aqueles resquícios de malvadez estão retratados em crónicas na época, daí serem referidos na época vitoriana, mas o rei João envolveu-se numa série de guerras para manter as possessões em França. Daí o estar a taxar os nobres, daí aquela questão na Disney, em que estão sempre o rei João está sempre a tentar sacar mais moedas de ouro, não é? Yeah. Porquê é que eu estou a falar do rei João? Porque o rei João é o rei João que passa o foral para a criação da cidade de Liverpool. Ele tenta criar a cidade de Liverpool precisamente porque há uma cidade abaixo que se chama Chester, e Chester sempre teve ocupação. E era, aliás, Chester é dos sítios no Reino Unido que tem preservados uma presença romana muito, muito forte. E era o sítio de acampamento de uma guarnição romana e era praticamente a fronteira do Império Romano. E ao longo dos séculos, depois houve a presença viking, os normanos, etc., etc., que estiveram lá, e em vez de irem para Liverpool, escolheram sempre Chester, e ficavam sempre em Chester. E o nobre que estava em Chester não rivalizava tipo, com o próprio rei João. Então o rei João, para se vingar dessa questão, então cria uma cidade livre para uma cidade portuária, porque a Irlanda, a ilha da Irlanda também já estava sob domínio inglês, e queriam criar um porto de ligação entre a Inglaterra, que fosse mais fácil, entre a Inglaterra e a Irlanda, que não passasse por Chester. Então Liverpool está muito ligado a isso. Ele cria a cidade e define um plano inicial, e a cidade é criada, e eu estou a fazer este símbolo, num plano de 7 ruas, atenção, assim iniciais, em formato H. E cria-se aí um castelo na cidade, que já não existe, atenção, mas existe ainda a Castle Road. Se forem aí, tem lá um parque e tem lá uma placa, existem ainda vestígios. Cria-se a mais antiga igreja, que eu creio que é St. Nicholas Church. Eu estou a falar aqui de cabeça, está aqui no meio das minhas folhas, mas eu não vou estar aqui a ver essas folhas agora. E pronto, e Liverpool fica ali um lugarejo com 500 mil pessoas ao longo dos tempos. E essa situação aí fica sempre dependente, nunca consegue ganhar real preponderância tipo, em relação a Chester. E só em 1600, quando, e Chester também está ao pé de um rio, quando o rio Dee, que é um rio que passa perto de Chester, começa a ficar muito assoreado, ou seja, começa a ficar com muitos vestígios de areia, etc., etc., e começa a ficar não navegável, é que os ingleses, ou o reino inglês, então avança para a criação de uma doca seca em Liverpool. Há dois fatores que ajudam aqui. Londres teve um grande incêndio em 1660 e seguiu-se a seguir uma crise de peste. E anteriormente os navios e o comércio todo em inglês estava-se a processar pelo Tamise em Londres. E aos próprios suzeranos e aos próprios reis ingleses interessava haver um ponto, portanto ali na costa oeste, aliás, fosse um porto que pudesse ser um porto de entrada e saída rápido. Isso em conjugação, não podendo ser Chester, passou a ser o Liverpool. E então, de 1700 em diante, essa doca seca é a primeira doca seca comercial no mundo, que tinha espaço para 100 navios. É criada, creio que em 1715, e a partir daí é uma explosão imensa. E a partir daí também, em 1699, mais ou menos tipo nessa época, sai o primeiro navio que transporta escravos. Escravos, que estavas a dizer logo ao início. Isso mesmo. E já agora eu tenho aqui um número, vocês ficaram, eu creio que algumas pessoas ficaram maravilhadas de eu voltar a falar em 1703 pontos em Ajax. Eu tenho aqui um outro número, Amsterdão. Que é em Amsterdão, aliás. Entre 1699 e 1862,
saíram 4.973 navios de Liverpool por onde passaram escravos. E estima-se que 40% do comércio negreiro mundial foi feito em navios que saíram de Liverpool. É para verem a dimensão disto. Atenção, Liverpool, muita da riqueza que a cidade depois acumulou foi à base desse comércio negreiro. E, aliás, existe um museu, que é a minha primeira sugestão, que é o International Slavery Museum, que podem visitar, que está na doca do Rei Alberto, ou no King Albert Dock, que é onde se concentram a maioria dos próprios museus. Eu creio que a entrada é livre e podem obter este facto e outros factos e ver um pouco da história e da influência que esse tráfico teve na cidade. Até por uma questão, até porque a cidade tem feito um grande trabalho para reparação, que é algo que Lisboa ainda está a dar passos de bebê nesse sentido, não é? E é muito interessante. Mas apenas dizer também, sobre essa altura, a cidade cresce imenso. Poucos anos depois, o canal do rio Mersey é aberto até Manchester, e em Manchester era onde havia os depósitos de carvão, e era onde havia também as fábricas. Portanto, essa rivalidade entre Liverpool e Manchester também advém muito daí, e as duas cidades creio que cresceram muito a rivalizar e a puxar uma pela outra. Por exemplo, a primeira linha de caminho de ferro urbano no mundo é criada entre Liverpool e Manchester, com o célebre comboio Rocket, em 1830. Para além de outras questões. Portanto, é muito interessante essa situação. Com a questão do Porto, com a afluência de vários barcos, de várias matérias-primas, etc., começam a chegar os imigrantes. Liverpool tem a maior Chinatown do Reino Unido, e não é à toa que essa situação existe. No início do século XIX, milhares de chineses chegaram, portanto, ao Reino Unido para trabalhar em fábricas, etc., e estabeleceram-se, portanto, em Liverpool. Portanto, Então essa presença chinesa. Daí naquela grande crise económica têxtil, em que Liverpool foi considerada, teve a maior taxa de desemprego de Inglaterra, se calhar também era derivado a isso, não é? Sim, mais ou menos. Sim, também, porque depois essas comunidades vão ficando e vão fazendo parte da paisagem da cidade e começam a ser parte também da própria cidade, não é? Por exemplo, o Liverpool foi também o primeiro sítio, também outra vez em 1790 em diante, o primeiro sítio onde se estabeleceu a primeira comunidade negra no Reino Unido, livre, atenção, não escrava, atenção. E isso advém de escravos libertos nas Américas que lutaram ao lado dos ingleses na guerra da independência americana, que depois, tendo perdido, tiveram que ir para algum lado, alguns foram para o Canadá, mas muitos estabeleceram-se em Liverpool. Portanto, essa presença negra, essa comunidade negra, a mais antiga comunidade livre negra em Inglaterra está em Liverpool. Liverpool é igualmente a cidade mais católica de Inglaterra devido à grande presença irlandesa. Em 1840, mais ou menos, há uma grande fome na Irlanda, há um furúnculo, há uma doença que ataca as batatas, que era a base de alimentação dos irlandeses na altura. E atenção, a batata note que é um produto da América do Sul, mas que foi introduzido pelos espanhóis e que se deu muito bem, portanto, na Irlanda. E passou a ser a base da alimentação irlandesa, do camponês irlandês. Havendo essa crise, isso motivou uma imigração em massa. Mas em massa, estima-se que houve anos ali na década de 1850 em que chegaram 300 mil irlandeses num ano só a Liverpool. Muitos deles ficaram lá. Eu só te vou dar aqui um dado. Em 1851, estimava-se que 25% dos habitantes da cidade eram irlandeses. Nos anos seguintes, houve também mais uma crise, neste caso no país de Gales, e ciclicamente foram chegando à cidade vários galeses. E o mesmo aconteceu também com vários escoceses. Isto tudo para falar do quê? Para falar do sotaque
de Liverpool. O Liverpool, estima-se que o Reino Unido tem à volta de 51 sotaques que existem no próprio Reino Unido. Eu vi números que eram 39, outros dizem tipo 51, vou ficar por esse último número. E o Scouser, Scouser, para além do mais, é um termo que vem de um guisado de origem irlandesa feito com peixe, que era chamado Scouse, e daí o termo Scouser, é um termo mais ou menos recente, é um termo pejorativo. Mas que depois foi adotado como um termo carinhoso pelos próprios habitantes da cidade. Mas o sotaque daquela zona é muito típico e é muito vincado precisamente devido à grande presença galesa, à grande presença irlandesa, à grande presença escocesa e também a todas aquelas comunidades que também estavam lá, que fizeram essas alterações e induziram termos próprios que são ditos naquela região e que reflete também a natureza muito aberta e muito portuária da cidade de Liverpool. Essa natureza também aberta e portuária é o que, e pegando numa linha que tinhas deixado ainda há pouco em aberto, é o que leva àquela explosão artística que tu aqui falavas, não é? Em especial após a Segunda Guerra Mundial. Aliás, o Liverpool chegou a ser a capital da cultura, não é? Sim, foi agora em 2008, há pouco tempo. Sim. E celebraram essa situação, sim. Mas em especial na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, é preciso ter uma noção que... Liverpool foi uma das cidades mais devastadas, não foi? Isso mesmo, depois de Londres teve sensivelmente 80 ataques aéreos. O Blitz de Liverpool foi muito. Aliás, a minha segunda sugestão em termos de monumentos é irem visitar uma outra igreja que ainda está, que é mais ou menos o nosso convento do Carmo, assim em ruínas, que é não é St. Nicholas, era a outra, St. Luke's, é a Bond Church, podem procurar por isso, e é muito interessante, é um monumento à paz, tipo, neste momento, e parece muito, muito giro pelas fotos que eu vi, e então a cidade sofreu essa devastação, mas tinha uma imensa rede de abrigos que foram construídos. E é precisamente nesses abrigos, Sérgio, que os Beatles, num desses abrigos, que depois são transformados em clubes, que os Beatles acabam por atuar 292 vezes, que é no célebre The Cavern Club, que é um sítio que eu creio que hoje em dia é uma tourist trap, parece-me, mas que eu creio que merece a visita. Faz parte do roteiro, na Victoria Street. Aliás, tem muita coisa relacionada com os Beatles lá nessa rua, tem um mural e tudo. Tem uma estátua também? Tem uma estátua que foi criada em 1982 a celebrar uma música dos Beatles também. Uma estátua ao estilo do Cosme Damião, tipo conforme tu querias, que é um banco em que as pessoas se sentam. Portanto, neste caso, ele tão... Pronto, uma imagem deles a andar, não é? Há uma essa de que é dos os quatro em pé e que... Pronto, é uma cena que eu gosto. É fixe. E também há uma outra que é um banco tipo de uma mulher em Victoria Street, perto do Cavern Club, que é uma mulher que é representada numa música dos Beatles, que eu agora não me ocorre o nome, mas que é muito interessante também. E... Ares, mais sugestões culturais sim. Em Liverpool, e também desportivas, para nós não nos alongarmos aqui muito. Está bem. E apenas acabar aqui a questão da música mesmo, se me permites. Sendo um sítio de passagem e um sítio de ligação, de onde saíam os grandes transatlânticos também, a Cunard e as grandes companhias tipo, estavam todas lá, era um sítio onde havia imensa mão de obra disponível para serem marinheiros e tripulação que embarcavam nesses barcos. São precisamente esses rapazes que depois voltavam a Liverpool, que trouxeram dos Estados Unidos, trouxeram os álbuns de R&B, blues e etc., que depois vão dar origem ao rock and roll. Deixa-me só complementar já agora. A estátua de Eleanor Rigby. Isso mesmo. All the Lonely People. Isso mesmo, era a tal estátua que eu aqui falava. E esses rapazes, aliás, o pai do John Lennon, o Ralph Lennon, chegou a trabalhar tipo, numa dessas companhias
e eles traziam guitarras, traziam tudo o que era discos americanos, e essa situação, em conjugação com uma certa música folk que existia na altura, que era o skiffle, vai dar origem àquele ritmo ao dito Mersey Beat, que para além dos Beatles havia os Gary and the Pacemakers, etc., que atingiam um grande estrelato e ou fazem um grande impacto, é essa a palavra que eu estou aqui à procura, no início da década de 60. Eu creio que a partir daí Liverpool estava numa espécie de reconversão, e ao mesmo tempo que estava a perder a sua preponderância portuária e industrial, começa a ter uma cada vez maior preponderância cultural e futebolística. Portanto, é muito interessante ver estes dois movimentos, não é? Como se as coisas não pudessem andar par a par, não é? Yeah. E claro, há imensos museus dos Beatles, esses são pagos, atenção, mas aconselho, e entrando aqui em pequenas referências, o Museu de História Marítima, claro, está também naquela Albert Dock, a principal doca. Liverpool tem 43 docas, atenção, é muito interessante também. Há quilómetros e quilómetros, podem andar a passear por lá, atenção. Outro museu que eu aqui aconselho é o Tate, que está baseado em Londres, mas a primeira sucursal, e há várias agora espalhadas pelo mundo, foi aberta precisamente em Liverpool, no final da década de 80. A entrada é livre, portanto eu aconselho, e existe agora, creio que, uma exposição sobre as influências que o centro e o oeste da África, a África Ocidental, teve em artistas como Salvador Dalí, Picasso, etc, etc. Portanto, é muito interessante, e acho que é uma boa sugestão, caso não estejam embriagados. E mais sugestões. O Museu da Cidade de Liverpool também é gratuito e é muito interessante, e eu creio que descreve é um bom ponto de partida para terem acesso à história da cidade, que é um pouco aquilo que nós estamos aqui a fazer. Sendo uma cidade mais ou menos recente, ou seja, uma cidade que não tem uma história contínua, tipo como Lisboa, Roma, ou cidades assim. Há aqui factos curiosos, tipo, por exemplo, as duas catedrais que Liverpool tem, a anglicana, que é a maior do mundo, em termos, aliás, é a maior do mundo, não, é a oitava maior do mundo, e é a maior no Reino Unido, apenas foi completada na década de 70, apesar de parecer uma catedral gótica. Ela foi iniciada a construção em 1904, atenção só. A outra catedral, que é a Metropolitan Cathedral, que é uma catedral completamente modernista, ela foi também aberta, também creio, na década de 50 ou 60 também, que é muito interessante. Tipo, parece ter uns vitrais no topo muito interessantes mesmo. Ambas as capitais estão numa rua que se chama Hope Street, portanto é muito interessante também esse facto, não é? Ou seja, é uma cidade que tem vários monumentos, mas são monumentos que têm sensivelmente 100, 200 anos no máximo. Há uma série de edifícios na Albert Dock, que é muito interessante, que é os chamados Liver Buildings, porque tem o tal Liver, que é aquela ave que se vê no símbolo do Liverpool, no emblema do Liverpool, é o chamado Liver Bird, portanto, que tem no topo isso. E foram construídos no início do século XX, eram na altura os maiores edifícios na Europa. Portanto, Liverpool era a Nova Iorque da Europa, tinha uma grande preponderância, uma cidade que tem imensos pontos turísticos, tem imensos pontos que podem ser visitados. Em termos de saídas, e avançando desde já para esse campo, eu aconselharia, pelas minhas pesquisas, a zona de bares, há várias zonas de bares, atenção, ou não estivéssemos no noroeste inglês, não é? Mas eu aconselharia saídas em Rope Walks, parece-me que esse bairro é um bairro que tem imensos bares, não é? Há também a zona ao pé do Cavern, que é o Cavern District ou Cavern Quarter também, que é mesmo ao lado também. Tipo, tudo isto
é feito ou é fazível em distância a pé, portanto não é necessário. Eles têm uma boa rede de transportes, mas é fazível mesmo a pé, em 10, 20 minutos, eu creio. E existe agora um novo distrito, que não, pronto, enquanto o Rope Walks é mais boêmio, o nosso bairro alto, digamos assim, o da Cavern é aquele distrito mais turístico, não é? Devido à presença dos Beatles, etc. Existe um outro que é o Hipster, não é? Que é o Baltic Triangle, não é? Que também parece que tem assim mercados tem vários clubes, tem vários bares assim fora da caixa e acho que aconselho também a própria visita. Acho que existe muita coisa que podem explorar e pode ser explorada. Em termos de clubes, tu aqui falaste, eu estive à procura, existem 2 pequenos clubes em Liverpool que era muito interessante eu aqui sugerir, só que o campeonato deles já acabou. Estamos a falar de clubes na no 8º e 9º escalão do futebol inglês, portanto estamos a falar de clubes que estão quase a um nível distrital, digamos assim, e esses clubes eram o AFC Liverpool, e é muito engraçado porque há aqui um jogo de palavras, porque este AFC Liverpool foi criado quando o Liverpool foi comprado por estes proprietários americanos, e foi na senda tentando, tal como o United of Manchester, algumas pessoas estavam fartas da própria comercialização do jogo e quiseram criar o seu próprio clube, não é? E há aqui um jogo de palavras interessante, porque AFC é um termo muito usado em Inglaterra para clubes de futebol, porque é Association Football Club, não é? Porque o desporto chama-se Association Football. Pronto. E só que aqui no AFC Liverpool é Affordable Football Club. Yeah. Portanto, é muito engraçado. A AFC Wimbledon, por exemplo, onde Sim, chegou também. a jogar aquele atleta, o King, agora ia dizer King, que era ator, agora está um defesa central que era um mas sim, que era o Wild Boys, o Wild Gang, o Crazy Gang, pronto, que era a equipa. E qual é o segundo clube, Aires? O segundo clube era precisamente, não era o Liverpool, não era o AFC Liverpool, era um outro clube que agora não me ocorre o nome, e isto é muito mau, mas é um clube fundado em 2015, é um clube que tem as cores, que é a junção do azul do Everton e o vermelho do Liverpool, para criar uma cor neutra, ou seja, é um clube roxo, digamos assim. É um clube também abraça, enquanto o outro é um clube mais operário, mais comunista, mais affordable, é mais futebol popular. Este aqui é mais ligado às causas e é um clube que foi fundado e que até está agora a um nível mais alto do que o outro, o AFC Liverpool, mas infelizmente esses campeonatos já acabaram ou acabaram agora recentemente. Portanto, a minha sugestão, se estiverem perto de Liverpool, atravessem o rio para Birkenhead, que é a cidade que está mesmo em frente a Liverpool. Existe lá um clube que se chama os Tranmere Rovers, que é um clube que durante a década de 80, 90, aliás, esteve ali na segunda liga, esteve ali no Championship, sempre ali a tentar entrar na Premier League, chegou a chegar nos playoffs aí 3 vezes. Eu creio que esteve na Taça da Liga ainda em 2000, creio, inglesa. E é um clube que joga em casa no sábado antes do jogo, portanto, este sábado, estamos a gravar isto no dia 5, portanto, joga no dia 9, digamos assim, e portanto, aconselho uma ida, porque eles estão na 4ª divisão, estão na League 2 ou na League 2, e apesar de ser uma liga profissional, é interessante, portanto, eu creio que conseguem ter aí um bom registro. Podem também, se quiserem, ir 60 km abaixo e podem ir a Wrexham, que é um clube galês, é um dos 6 clubes galeses que compete nas divisões profissionais ou divisões inglesas. É um clube cujo ponto alto foi derrotar o Futebol Clube do Porto numa edição da Taça das Taças, creio,
e o Porto tinha ido, não, aliás, minto, numa edição da Taça dos Clubes Campeões Europeus, e o Porto tinha sido finalista da Taça das Taças na época anterior, portanto, o que foi um grande feito, porque eles eram amadores, etc. E é um clube que joga, é o segundo clube mais antigo, do mundo, atenção, e é o clube mais antigo de Gales, lá está, e joga no estádio, no mais antigo estádio que acolheu jogos internacionais ainda em uso. Portanto, que é o The Race Ground, portanto é muito interessante. É um clube que foi comprado agora pelo filho do Burt Reynolds, que é o Richard Reynolds, não sei, pronto, um rapaz que anda aí a fazer filmes, e é muito interessante. Mas pronto, em termos de sugestões, tenho essas duas sugestões. Podem tentar ir, obviamente, ver o Museu do Liverpool, podem tentar ir ver, visitem Stanley Park, é o sítio onde estão os dois campos do Everton e ou seja, que está Anfield Road, e está também o Goodison Park, que é o estádio do Everton, que ainda é um estádio ainda à antiga ainda. Antiga. E é um estádio que até traz boas memórias a Portugal. Foi aí a célebre remontada, tipo, contra a Coreia do Norte, em que o Eusébio marcou 4 golos, não é? E portanto é muito interessante essa situação. É uma cidade que tem imenso futebol, está muito ligada ao futebol, está muito ligada à música, tem uma vida cultural muito intensa, portanto aproveitem. É uma cidade que está a tentar se reconverter, é uma cidade que já foi património da Unesco, o centro da cidade, mas há 2 anos deixou de ser, porque eles insistem em construir edifícios novos. E aliás, em termos de património da Ali Unesco, junto ao Alberto Doc estava lá mesmo uma coisa a dizer património da Unesco. Da Unesco, mas eles já não são. Atenção, eles perderam agora o título, por acaso. São apenas um dos 3 sítios no mundo que perderam, mas ok. Mas é uma cidade que está sempre em constante mudança, e isso é muito interessante, e advém também da própria natureza da cidade e dessa forte ligação ao Porto como ponto de chegada de culturas, de tendências, etc, etc. Muito se bem. Diz. Não, eu iria só fazer aqui um apontamento aqui relacionado com o futebol e com o Liverpool, se me permites. E há algo que eu creio que tu vais gostar, Sérgio, que é, o Liverpool também foi o ponto de início da cultura casual em termos de moda futebolística, digamos assim, não é? E há um ponto muito interessante. O Liverpool está ligado a isso. Porquê? Porque ou seja, a moda sempre esteve ligada ao futebol, sempre seguiu, o futebol como fenómeno popular, seguido por jovens, adultos, não era? Que seguiam as tendências, sempre seguiam as tendências de moda, não é? E tiveste os Teddy Boys, os mod, tiveste os skinheads, tiveste um revivalismo de mod, e depois, finalmente, ali nos 70, com as campanhas europeias do Everton e do Liverpool, em especial deste último, eles, quando iam jogar ao continente, eles deparavam-se com marcas que não existiam em Inglaterra. Portanto, a globalização não era, a interdependência que existe hoje em dia não era a mesma. E então traziam Sergio Tacchini, Lacoste, enfim, traziam Adidas que nunca tinham visto ali, a Chamba, etc, etc. Tudo isso que hoje em dia nós apontamos e identificamos um adepto de futebol assim, atenção, ou como sendo parte desta cultura casual em termos de moda, não é? Advém precisamente das campanhas europeias do Liverpool e dos seus adeptos. E dos seus adeptos que iam ao continente, muitas vezes assaltavam as lojas, convém dizer isto, não é? Aliás, dizem que o ponto de início até foi uns quartos de final que o Liverpool jogou contra o Saint-Étienne, e a partir daí quase que as outras equipas olhavam e viam aqueles tipos vestidos de forma diferente, e então as Crews começaram a se vestir também da mesma maneira, e para fugir à polícia, lá está, que ainda tinha aquele protótipo de skinhead ligado à bola, então passam a adotar esse estilo. Portanto, Liverpool também é relevante. Há um grande documentário que eu gostava de ter passado no Offside, que fala muito sobre essa situação, que também Manchester está muito ligado, e depois podíamos ir mais a fundo, e há marcas que são mais de Liverpool e há marcas que são mais ligadas a Manchester,
e há outras também em Londres, obviamente, mas eu creio que isto também já está a ficar um pouco longo, não é? E pronto, isto é um... Acho que fizemos um bom roteiro, um roteiro até bem mais completo do que fizemos sobre Amsterdão, sobre o Ajax, sobre os clubes também envolventes. Ares, queres aproveitar então para te despedir? Sim, iria começar por dizer que as cidades portuárias têm um encanto especial, não é? Aliás, olhando até à própria, eu vou aqui aconselhar, eu usei muito este livro que eu comprei a semana passada, por acaso encontrei numa livraria que é fixe, que fala sobre a influência dos Beatles em 4 cidades, ou melhor, a influência que as 4 cidades tiveram nos próprios Beatles e na própria música dos Beatles. Todas portuárias. Todas portuárias. E estamos a falar aqui de Liverpool, Hamburgo, Londres e Nova Iorque, não é? Aliás, há uma frase em que o Lennon dizia que os Beatles nasceram em Liverpool, mas educaram-se em Hamburgo. E poderíamos até reformular essa frase e dizer que, para além disso, atingiram a maioridade em Londres e ficaram imortalizados, portanto, em Nova Iorque, não é? E o futebol, tal como a música, reflete muito, é muito o reflexo da sociedade. E se há clube muito comunitário, também muito devido também à crise também que a própria cidade passou no pós-Segunda Guerra Mundial, que fez com que a cidade se tornasse uma espécie de comuna, não é? De um centro operário, um grande bastião trabalhista. Thatcher estava Liverpool, é público que não concedia fundos a projetos comunitários na cidade, etc. Tipo, da mesma maneira que providenciava esses fundos a outras cidades. O Liverpool, o clube em si, reflete muito desta natureza da cidade. Eu creio que os próprios adeptos do Liverpool têm um grande respeito pelo Benfica. E pelo menos em todas as reportagens... Acho que mesmo agora nas publicações notou-se mesmo. Notou-se mesmo imenso. E era muito fácil para eles estar... Nós claramente éramos dos clubes que estávamos nos quartos de final, éramos a equipa que toda a gente ansiava jogar. Juntamente com o Vila Real. Sim, o Vila Real, mas mesmo assim acho que colocavam mesmo o Vila Real, porque o trajeto europeu do Vila Real recentemente tem sido mesmo, tipo, muito bom mesmo. Mas pronto, eu noto muito esse respeito e acho que há muitos paralelismos entre a própria cidade de Lisboa, sendo uma cidade portuária, e Liverpool. Ao mesmo tempo, acho que é uma cidade singular em Inglaterra mesmo, tal como Manchester também um pouco. Não será talvez a cidade mais gira em termos estéticos, embora tenha os seus encantos. Atenção, passem pelas docas, visitem. A presença dos Beatles está em todo o lado, a própria vão a clubes de música, há muitos clubes. Embora o Cavern não seja... Aproveitem para passear e para desfrutar do jogo, da cidade. Do jogo, da cidade. E o meu conselho é, cantem. Se forem a Anfield, cantem, aproveitem. Acho que não assobiem, por favor, o Never Walk Alone. Acho que aquilo é um momento único. Eu já estive em Celtic Park, e há vários clubes que depois adotaram o cântico, esse cântico. Aliás, essa música é uma música húngara. Eu podia estar aqui uma hora a falar também sobre essa música, mas que foi adotada por um musical na Broadway, que depois foi feito um cover pelos Gary and the Pacemakers, atenção. E, por exemplo, o Celtic adotou depois de jogar com o próprio Liverpool. Sim, o Dortmund também. O Dortmund também, mas o Celtic apenas usa em jogos europeus. Eu já estive a ver o Benfica Celtic Park e foi fantástico esse momento. E estou mesmo aqui a ansiar por chegar a Anfield e acho que será mesmo interessante. Havia muito mais para falar, poderia falar das paredes do Cavern Club, como cheiravam a legumes, não é? E os Beatles lá a tocar, mas isso, enfim, eu creio que desfrutem mais do que eu estar aqui a falar. É a malta aproveitar, não é? Aproveitem. Muita gente vai antes a Dublin, aproveitem Dublin. Infelizmente o Bohemians não joga antes em casa. Eu tive também a ver isso. O United of Manchester também não joga em casa. Mas aquela zona tem imensos clubes de futebol ali na zona.
tem Preston, tem Blackpool, tem muitos clubes muito interessantes e eu aconselho então essa visita se quiserem ter essa experiência futebolística. Em termos de viagem, aproveitem. Eu também ainda vou passar por Glasgow na minha vinda também, portanto vai ser uma Boa cidade, viagem. uma viagem interessante, uma Uma viagem bela sem viagem. álcool. Uma viagem sem sem álcool, não é? Eu vou Mas às pronto, Mecas. aproveitem mais que o resultado, é aproveitar a experiência e a viagem, né? Isso mesmo. É isso. E aproveitem e cantem e apoiem o Benfica. E pode ser que haja um milagre em Anfield. Milagre em Meio, Anfield. há meio por cento de esperança, mas vai lá. Pronto, se há sítio onde esses milagres podem acontecer, eu creio É que é isso. em Anfield também. Muito bem. Meu amigo, marcamos encontro então em breve. Sim. Num jogo europeu ou num jogo em casa, quem sabe, logo vemos de que forma é que podemos continuar a fazer conteúdos deste género. A malta que nos assistiu, deixar-vos então um abraço, muito obrigado, façam boa viagem a quem vai e quem não vai, olha, desfrutem através das redes sociais, que é o que podemos fazer quem fica cá em Portugal. Um grande abraço a todos e viva o Benfica. Tchau, Aires. Tchau, e viva o Benfica.